Bom, nós então finalizamos o capítulo 5, né? Finalizando sobre a reencarnação. E agora nós entramos no capítulo 6, que vai trabalhar da vida espírita, né? Ou da vida do espírito, do plano espiritual. O primeiro item que nós vamos trabalhar hoje é sobre espíritos errantes. Depois vamos trabalhar os mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, ensaio teórico das sensações dos espíritos, escolhas das provas, as relações no além-túmulo, as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas, recordação da existência corpórea e comemoração dos mortos e o funeral, né? Os funerais. É isso que nós vamos trabalhar nesse capítulo 6. Mas em especial hoje sobre espíritos errantes. E a pergunta que fica para a gente iniciar: o que são espíritos? Espíritos a gente já sabe, né? O que são esses errantes? Estão vagando? Por que vagando? Que não encontraram o caminho ainda? Que somos nós? Vamos pensar. Aquele que está vagando, que não achou o caminho, aquele que erra. Que mais? Que precisa encarnar novamente, que vive na erraticidade, que não quer seguir o caminho de Deus, que não quer seguir o caminho de Deus, as leis de Deus. Mas de onde vocês tiraram isso? E se nós fôssemos buscar lá na etimologia, mas eu não trouxe. Se a gente colocasse lá no Google assim, ó, erraticidade, significado, quem pode colocar? Todos os espíritos que não são puros são errantes. Mas todos estão na erraticidade? Os que estão desencarnados. Quem está procurando no Google aí? Vamos ver o que o Google fala. Quem achar, pode ir falando. Erraticidade significa o estado de um espírito desencarnado que vaga sem um local fixo, em um período de aprendizado e evolução entre as reencarnações. Tá, mas põe lá significado ou etimologia. Vamos ver o que vai trazer da palavra errantes. Que erra, erradio, vagabundo. Vagabundo é preguiça, no sentido de não cumprir. Que não tem residência fixa e que vive como nômade. Não tem residência fixa. Vive como nômade, um andarilho. Que vaga, né? É o que você tinha falado para nós, né? O Júlio falou que é aquele que está contrário às leis divinas, né? Desvia do caminho reto. Aqui também diz, aquele que vaga, um nômade sem destino, ainda que se desvia do caminho da sensatez e do bom senso. Sensatez e do bom senso. É o que está temporariamente na erraticidade e que vai se reencarnar. Então nós temos duas partes desse estudo, né? Nós vamos trabalhar da questão 223 a 233, mas nós vamos trabalhar hoje da 223 a 226, que é justamente falar sobre a erraticidade, sobre os espíritos errantes. Na próxima semana nós vamos falar sobre como eles vivem na erraticidade, que são condições diferentes, certo? Então qual é a condição deles? Não como eles vivem, é a primeira parte. Mas vocês estão certinhos, quando a gente vai falar olhando o dicionário, obviamente também está correto, mas nós vamos buscar a definição que Kardec colocou sobre os espíritos errantes, pelo menos a gente tem um olhar melhor. Então hoje eu vou trazer primeiro essa questão, esse texto de Kardec sobre a erraticidade, só que depois nós precisamos ir em outras questões antes de entrar na própria questão 223. Porque nós falamos de reencarnação de monte.
até chegar aqui. Só que muitas vezes nós ainda não entendemos essa relação de morrer, plano espiritual, ou de plano espiritual, plano material. Nós ainda estamos pensando na condição aonde o espírito está, em que local ele se encontra. Então nós ainda não entendemos essa visão do espiritual. É preciso então que a gente vá destruindo um pouquinho, por isso eu trouxe algumas questões para a gente refletir junto, destruindo algumas ideias que a gente traz de localidades. Porque, como bem colocado, a erraticidade, que é essa condição de vago, de nômade, de perdido, sem o caminho reto, não falou em momento nenhum num localzinho fixo, fechadinho. Seja lá o que a gente quiser dar de nome. Tá? Então vamos caminhar primeiro com Kardec. Lá na Revista Espírita, Então Kardec vai trazer sobre espíritos errantes ou encarnados. Errantes ou encarnados, não é a mesma coisa. Quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Cada espírito intimamente está em um nível evolutivo, de acordo com o nível de depuração que ele vai tendo, de acordo com o nível evolutivo que ele se encontra. Então, cada um é um. Não adianta a gente querer comparar as coisas olhando o lado. Ele já traz, cada um tem a sua qualidade íntima, tá? Como estado, podem estar encarnados, isto é, unidos a um corpo, num mundo qualquer. Posso estar encarnado, unido a um corpo, em um mundo qualquer. Não obrigatoriamente na Terra, nós já estudamos sobre isso também. Então, o espírito pode estar encarnado em um mundo qualquer e unido a um corpo. Somos nós. Ou errantes, isto é, desligado de um corpo material e esperando nova encarnação para se melhorar. Essa é a definição que Kardec trouxe. Vamos só seguindo no texto. Os espíritos errantes não formam uma categoria especial. Se não é uma categoria especial, é uma categoria que todos nós estaremos incluídos nela. Trata-se de um dos estados em que se podem encontrar. O estado errante ou a erraticidade não significa inferioridade para os espíritos, pois que nele podemos encontrá-los de todos os graus. Então não tem só espíritos imperfeitos, certo? Todos os graus estão ali. Todos os níveis nós encontramos. Vamos lembrar da escala espírita. Todo espírito que não está encarnado é por isso mesmo errante, salvo os espíritos puros, que não devendo passar por outras encarnações, estão em estado definitivo. Então, só para a gente abrir um pouquinho nosso pensamento, por que os espíritos puros não estão na condição de espíritos errantes ou na erraticidade? Porque eles estão vagando ou eles já chegaram ao objetivo? Eles já estão cumprindo uma meta, cumprindo seu objetivo, seu papel, a sua missão. Então, são condições diferentes. Mas Kardec deixou muito claro, há diversos níveis espirituais dentro da erraticidade, exceto quando um espírito já chegou a essa condição de espírito puro. Porque a erraticidade é o local, não é o local, mas só para a gente entender, é o momento que nós estamos aguardando para poder reencarnar. Um espírito puro não precisa. Quando assim faz, é por outro motivo. Sendo a encarnação um estado transitório, a erraticidade é realmente o estado normal dos espíritos.
E este estado não lhe é forçosamente uma expiação. Neste estado da erraticidade, é um estado. Por que um estado e não um local? É uma situação que ele se colocou. É um estado do quê? De consciência? Então não é num local. Ele não fala no local, não. Neste estado de consciência que eles se encontram, buscando aperfeiçoar, buscando a oportunidade de encarnar, são felizes ou desventurados, conforme o seu grau de elevação, e o bem ou o mal que hajam praticado. Então vai depender esse estado da erraticidade, desses espíritos estarem felizes ou infelizes, vai depender do estado de consciência que ele se encontra. Se está alinhado com a lei divina ou não, pelo bem que fez, ou pelo mal, ou pelo bem que não fez. Certo? Tudo bem até aqui? Então tá bom. Então nós vamos pensar nessa questão aqui. Kardec vai trazer lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar das esperanças e consolações, que é quando ele vai trabalhar o livro O Céu e o Inferno, ele vai trazer a questão 1012. Haverá no universo, lugares circunscritos para as penas e gozos do espírito segundo o seu merecimento. Há um local circunscrito, delimitado, demarcado, que nós vamos falar assim, olha, esse espírito aqui, segundo o seu merecimento, ele vai para tal lugar, circunscrito, demarcado. Essa é a questão, a pergunta. Aí os espíritos vão dizer assim, já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Então, a pena ou o gozo, a alegria ou a tristeza está ligado ao nível de adiantamento evolutivo do espírito, certo? Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Então, estar no plano espiritual e estar vivenciando uma desgraça, ou como ele coloca aqui, uma felicidade, depende do quê? Que nós retiramos aonde? Em nós mesmos, do nosso estado espiritual. Então, aqui ele já anulou para nós a ideia de alguém julgando o nosso estado. Nós tiramos em nós mesmos o estado que nós estamos. E como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, nós, espíritos, estamos habitando esse mundo porque ele está alinhado com a nossa condição evolutiva. Então, se nós estamos aqui sentindo alegria ou não, é porque nós estamos alinhados a essa faixa evolutiva. E mais felizes porque nós podemos pensar assim, poxa, mas Jesus veio à Terra, será que ele sentiu esse estado de desgraça, né? Não, nós estamos falando assim, olha, nós conseguimos passar de mundo? Nós. Esquece Jesus. Não. Porque a nossa condição, a nossa vibração, o nosso perispírito está alinhado com esse tipo material. Esse mundo ainda de provas e expiações. Então, o sofrimento que muitas vezes nós passamos é porque o nosso nível evolutivo ainda está alinhado a isso. Por isso que estamos. Tá? Então, Kardec pergunta de novo, de acordo então o que vindes de dizer, o que os Espíritos trouxeram, o inferno e o paraíso, ou o céu,
não existem. E aí nós podemos pensar no céu, no inferno, podemos pensar em outras localidades. Kardec estava questionando naquela época sobre o que a igreja trazia de céu e inferno. Eu vou desencarnar e eu vou para algum lugar. Vamos pensar que já se pensava no céu e inferno em condições espirituais até, porque não tinha lá uma construção física que alguém falou, abre a porta aqui, essa construção física é o céu ou o inferno. Era um ambiente espiritual acima ou abaixo. Desencarnou, na época era morreu, vai para essa, a alma vai para essa condição. E hoje a doutrina espírita precisa pensar com essa visão. Nós desencarnamos, nós vamos para onde? Vamos pensar no céu e inferno só, mas podemos ampliar nosso entendimento. Então, de acordo com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem imagina. Então, os Espíritos disseram, são simples alegorias. Por toda a parte há espíritos ditosos e desditosos. Alguém duvida que há espíritos felizes ou superiores, de repente, no meio nosso aqui? Conseguir percebê-lo ou dar uma paz, receber a comunicação, ou é outra história. Mas duvidar de que eles se encontram no meio de nós, a prece já seria algo descartável, que eu não precisaria fazer. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se aonde queiram quando são perfeitos. Então, quando são perfeitos, não há barreiras para que eles possam se encontrar no plano espiritual. Como ele mesmo coloca para nós, o plano espiritual é todo o universo. Não é um local fechado, circunscrito. Tomar cuidado, porque quando a gente desencarna e quer muito ir para um lugar, a nossa mente vai ficar presa nesse lugar. Tem muitos espíritos que vêm comunicar com a gente e estão presos no inferno. E muitos estão presos no céu. Não, aqui eu estou no céu, estou esperando o julgamento de vocês. A nossa mente coloca a gente presa nos lugares. E ele disse que está no inferno porque está por todo o mal que ele fez, pela tristeza que ele vive, pela amargura, pelo estado de consciência que perturba ele. E ele tem certeza que está no inferno. Só não, às vezes ele fala, só não há chamas, só não tem isso. Então não consegue no céu. Mas, Léo, aqui você diz, espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Não, na anterior mesmo, isso. Mas podem se reunir onde queiram quando são perfeitos. Quer dizer, os que estão em evolução não se encontram. Só conseguem ir até os mundos que eles têm condições de ir. Os perfeitos já têm acesso a tudo. Porque já aprenderam, porque já evoluíram, porque o perispírito, o corpo espiritual já entra em sintonia com aquela vibração, certo? Então Kardec faz um comentário, a localização absoluta das regiões das penas e recompensas só na imaginação dos homens existe. Provém da sua tendência em materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Tudo que a gente não compreende, a gente tenta trazer para o lado material. Eu preciso ter algo comparativo. Por isso que às vezes os espíritos falam, olha, não tem como vocês conhecerem isso agora, porque vocês não têm material de comparação. Se você quer entender Deus, mas olha, se contenta com o que você sabe, porque não tem uma comparação. Que comparação nós vamos ter com Deus? Então ele falou, olha, nesse momento é preciso que a gente evolua um pouco mais. Quando vocês evoluírem, vocês vão entendendo outras coisas e o conhecimento vai vindo. Como uma criança. A criança às vezes não entende o mundo como um todo. Conforme ele vai crescendo, ele vai entendendo as coisas. Então qual é a tendência nossa? Querer transformar tudo, comparar tudo à ideia material. Por isso que muitas vezes a gente pega o plano espiritual e quer trazer para uma ideia totalmente material. Precisamos tomar um cuidado, é o que ele está falando. Então ele falou, bom, então em que sentido se deve entender a palavra céu?
Nós estamos trabalhando toda essa ideia porque ele está falando da vida espiritual e nós temos toda essa construção ao longo do tempo, né? Então precisamos entender agora, com a visão da doutrina espírita, a vida espiritual. Então, em que sentido deve entender a palavra céu? Aí os espíritos vão dizer: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os espíritos bons estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Será que é isso que a gente pensa ainda? Eu quero ir para um estado bom, eu já entendi que não tem céu, mas eu estou buscando um lugarzinho bom, substituindo o céu por um outro lugarzinho com outro nome, porque lá eu quero viver nessa felicidade passiva. Eu não quero trabalho. E eu fiquei sabendo que tal lugar é bom. Alguém falou, criaram um ambiente físico no plano espiritual, e é lá que eu quero ir. Eles continuam: não, o céu é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem a tribulação da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Isso é o céu. Então aqui ele tirou a ideia do céu e tirou a ideia do inferno. Se nós vamos falar de vida espiritual, não tem lugarzinho demarcado, tá? Então nós vamos precisar agora, ele vai trabalhar sobre, inicialmente perguntando sobre a alma. Então nós vamos ter que voltar e entender um pouquinho sobre o que é a alma. Nós já estudamos sobre isso, mas vamos voltar de novo, ó. Então na questão 134, Kardec perguntou: que é alma? Os espíritos responderam: a alma é um espírito encarnado, somos nós. Quando um espírito está ligado a um corpo material, vamos entender como sendo alma. Há várias definições de alma. Dentro da doutrina espírita, é quando um espírito está ligado a um corpo físico. Em resumo, encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Antes de se unir ao corpo, o que era a alma? Um espírito. Então, quando o espírito quando a alma desencarna, ele volta a ser espírito também. Se a vida material é um estado passageiro, nós estamos como espírito, ficamos na condição de alma quando atrelado a um corpo físico, quando nós morremos, deixamos o corpo físico de novo e continuamos como espírito, sem o corpo físico. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? São a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um desses seres inteligentes que povoam um mundo invisível. Mundo invisível. Não é um local, é um mundo invisível. Nós estamos vendo o que é invisível? Não. Povoam um mundo invisível, os quais temporariamente revestem o envoltório carnal para se purificarem e esclarecer. Quando é que o espírito passa a condição de alma? Quando ele encarna. Ele encarna por qual motivo? Para purificar e se esclarecer. O único objetivo nosso, então, de encarnar é para nós nos purificarmos e nós nos esclarecermos. Aí ele perguntou assim: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Homem encarnado. O que mais tem? Né? Então tem algo além do espírito, da alma?
e o corpo físico? Aí os espíritos disseram, olha, há um laço que liga a alma ao corpo, que é o perispírito. Que mesmo quando a gente desencarna, deixa o corpo físico, mas a gente segue espírito e corpo espiritual, que é o perispírito. Nós também já trabalhamos sobre isso. De que natureza é o perispírito, então? De que natureza é esse laço que prende o espírito ao corpo? Semimaterial. Isso é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. É através então desse corpo espiritual, do perispírito, que há uma conversa, que há uma comunicação, uma transferência do corpo ao espírito, do espírito para o corpo. Por meio deste laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então aí Kardec falou, o homem é, portanto, nós encarnados, formados de 3 partes essenciais. Nós, seres encarnados, 3 partes essenciais. O corpo, ou o ser material análogo aos animais e animados pelo mesmo princípio vital. A alma, que é o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Então, quando encarnado, aonde é a nossa habitação? O corpo. Então, enquanto encarnado, qual é o destino do espírito? O corpo. Viver a experiência corporal. Então, ele não pode ser considerado da erraticidade porque ele tem um local, ele não está vago. Ele não está perdido. Ele pode estar perdido nas ações, mas ele está muito bem definido o local dele. Então, por isso que encarnado ele não pode ser um espírito errante, no sentido da erraticidade. E ele tem o princípio intermediário, que é o perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto o germe, o perisperma e a casca, quando nós também trabalhamos, né? Essa é a ideia. Mais uma perguntinha. Nós estamos recordando. Na questão 136, a alma independe do princípio vital? O que é o princípio vital? O que o princípio vital faz, dá ao corpo? Vida. A alma, ela é independente do princípio vital ou é a mesma coisa? Quer dizer, o corpo só tem vida porque a alma dá a vida ou o princípio vital é separado da alma? A alma também existe sem o princípio vital. Então, o corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos-lo constantemente. Então, aqui começa para a gente ficar mais claro o que a gente quer trazer aqui. Nós já entendemos o que é o espírito, já entendemos o que é a alma encarnada e ele está trabalhando para nós. Olha, o corpo não é mais do que um envoltório, só um envoltório. Repetimos isso constantemente. Se o corpo é um envoltório e é transitório, numa etapa muito pequena, nós vamos estar envolvidos com esse corpo, mas não é a condição original nossa. Como espírito, quando eu encarno, eu vou passar a ter um envoltório material. Mas a minha condição original, ela é espiritual. Espírito. A alma nada tem com o próprio corpo, uma vez que o corpo ele se decompõe e o espírito mantém a sua individualidade, não morre com o corpo. De novo, senão não tem a ideia de prece. Nós precisamos nisso porque outras linhas de pensamento vão trabalhar sempre a ideia da prece. Então não precisaria ter prece se a alma não continuasse, o espírito não continuasse. Pode o corpo então existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Uma vez que o corpo físico não serve mais de instrumento para o espírito se desliga
uns mais rápido, outros menos, e segue de novo ao plano espiritual. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que os prendiam à alma e esta o abandona. Então, com a morte, o laço perispírito que prendia o espírito ao corpo, ele vai se desprendendo e libertando o espírito de novo à condição espiritual. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Se não tem vida orgânica, ou seja, se um corpo já chegou à exaustão, não tem como um espírito voltar a este corpo e dar vida a ele. Existem alguns corpos que mantêm uma certa vida no nascimento, mas que não tem um espírito ligado a ele, por um certo período apenas. Porque a vida orgânica independe do espírito. Mas tem ação? Tem o funcionamento exato dos órgãos? Não, por isso que ele acaba, né? Qual que é a justificativa de não ter uma união definitiva entre a alma e o corpo logo do nascimento? Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre o corpo, entre a alma e o corpo. Porque até que haja o nascimento, ao passar do tempo, vai tendo maior envolvimento do perispírito com o próprio corpo. Lembra que o corpo, quem fornece é o pai e a mãe? E aí o espírito está ligado ali, mas devagar ele vai apertando os laços. É o que ele está falando, não é definitivo. É devagar que ele vai ampliando essa união. No nascimento a união está feita. Até porque no começo vai ter um embriãozinho pequeno até desenvolver, então você tem uma... né? E lembra que você tem o espírito desencarnado, ele vai passando por um processo de perturbação inversa, né? Ele vai apagando um pouco do plano espiritual e entrando um pouco nessa ideia material. Da mesma ideia quando nós desencarnamos. Nós vamos apagando a visão material, a vivência material e começando a adentrar na espiritual. Tá? Então é gradativo. Tá bom? O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem, ou exceto um espírito. Lembrando que Kardec disse que o homem é espírito, perispírito e um corpo material. Tudo o que quiserdes, menos um espírito com perispírito. Por isso que a parte espírita, né, condena a eutanásia, né, porque até o último instante a alma, né, ainda está ligada àquele corpo, porque ainda há uma vida orgânica funcionando, ainda que com o auxílio de equipamentos. E aí o espírito ainda aprende com aquela situação, porque o corpo ainda não é essa massa de carne sem inteligência. Ainda está aprendendo. Essa, na verdade, é uma das questões que eu mais gosto, porque é ela que me coloca situada muito no chão. Toda vez que a gente olha muito o plano material, a gente volta para cá, a gente fala assim, puxa vida, tudo isso aqui, se eu olhar para a questão material, o corpo material, a importância material que eu estou dando, é uma massa de carne só. O que vale é o espírito. E aí obriga a gente a olhar para a vida espiritual. Porque eu estou muito preocupado com todas as relações que o corpo material dá, as sensações que ele vai nos fornecendo. Quando eu entendo que muitas dessas coisas é só para o próprio corpo, e o próprio corpo é essa massa sem inteligência, tem coisa que não faz sentido mais a gente estar alimentando. Então tá, o que seria o corpo sem o espírito, sem a alma? Simples massa de carne sem inteligência. Então aí nós avançamos aqui, já estamos chegando agora, última questão antes de entrar na principal de hoje. Que definição se pode dar dos espíritos? Então, tá bom, nós desencarnamos, estamos na condição espiritual.
é o mundo dos espíritos, a vida dos espíritos que nós vamos estudar. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. Então, quando eu for estudar a questão da vida espírita ou da vida espiritual, que mundo eu vou estudar? Que pedacinho do universo eu vou estudar? Que determinação, que local que eu vou estudar? Quando eu falar de plano espiritual, do que eu estou falando? De todo o universo. O espírito desencarnado, sem o bolo carnal, sem o corpo material, ele povoa o universo, fora o mundo material, ponto. O que é o plano espiritual? Tudo exceto o que é o plano material. Aqui ele não falou tipo de espírito, não. Tá? Então vamos entrar agora na questão 223. Até aqui, a lembrança, fomos lembrando, nos situando. Então tá. A alma reencarna, então vamos trabalhar da vida espírita, certo? A vida espiritual, no plano espiritual. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo. Será que há um tempo entre uma encarnação e outra? Ou será que é imediato, né? Será que tem um intervalo espiritual até eu voltar mais uma vez à matéria? Sim. Essa evolução possível. Sem a reencarnação compulsória. E se tiver esse intervalo espiritual, será que a gente continua progredindo? Ou será que a gente fica parado, esperando uma nova vida? Então, Pode reencarnar imediatamente. então vamos analisar a pergunta de novo, diante daquilo que nós trabalhamos até aqui. Ó. A alma reencarna. Então, o que é alma? Vamos lá. É o espírito encarnado. O espírito encarnado. Ele reencarna. O que é reencarnar? Mas para reencarnar eu preciso unir o quê? A alma, então vamos lá, é o espírito encarnado. Aí ela desencarnou, deixou a carne. Então ela reencarna, ela volta à vida, ela volta a um novo corpo material, logo depois, ou seja, imediatamente depois da morte, imediatamente depois se separou do corpo. Normalmente não. Sim, pode ser. O perispírito, lembra quando nós trabalhamos? Tem uns que demoram mais para se desapegar, para desligar do corpo, tem uns que demoram mais. Então, olha, a alma reencarna logo depois de se separar do corpo. Então, eu morri aqui, o espírito fala, deixa para esse corpo, vamos já para o outro aqui. É assim? Porque se for assim, a gente está num automático danado, né? Mas pode ser assim também? Pode ser Com certeza. Com certeza, vírgula. Porque a resposta é assim, ó. Algumas vezes, não é sempre. Pode. É, uma vírgula, né? Então, algumas vezes, não é regra geral, reencarna imediatamente. Algumas vezes, ele retorna à vida material imediatamente. Um curto tempo. O que se considera como imediatamente? Então, um curto tempo. Não é na sequência. Ainda está relativo. Se você tem que esperar se desligar, aí você vai unir-se a mais um corpo que está em formação, esperar a gestação. Se fosse assim, só morreu, já atrelou a um feto, se fosse assim, a um embrião,
ainda você esperaria 8 meses, não seria imediato, para a vida. Mas nós vamos responder isso aqui ao longo do dia de hoje, tá? Porém, de ordinário, a condição normal, natural, né? Só o faz depois de intervalo mais ou menos longo. Mais ou menos quer dizer que nós temos um intervalo aí que ele é variável, dependendo da condição. Mais ou menos longo para um pode ser mais, para outro pode ser menos. Então há um padrão. Então às vezes a gente fica até assim, a pessoa fala, olha, aconteceu isso. Quanto tempo será que vai ser para X pessoa reencarnar? Eu falo, meu pai amado, não sei, é tanta coisa que está envolvida nisso. Porque nós acabamos de ver lá atrás que está totalmente ligado ao estado de consciência. Pode ser que ele está num período de perturbação danada, pelo mal que fez ou pelo bem que deixou de fazer. Ou pode ser que ele está num estado de felicidade que a gente desconhece. Nos mundos superiores, então aqui ele colocou a condição para diversos tipos de mundos. Mundo superior, quem habita mundo superior? Nós? Então é outro tipo de espírito, né? Então, nos mundos superiores, que são mais adiantados moralmente, a reencarnação é quase sempre, não sempre, imediata. Kardec fez uma pergunta que englobou todos os espíritos. Agora os espíritos estão respondendo para Kardec, dividindo pelo nível evolutivo. Então, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Quanto mais evoluído, menor o tempo, menor o intervalo necessário entre uma encarnação e outra. Sendo aí, nesse mundo superior, menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarna neste mundo, goza quase de todas as suas faculdades de espírito. Nesses mundos superiores, não é tão abafado as questões espirituais, as percepções espirituais, quanto nós aqui. Nós vivemos num sufoco, né, material. A gente só vê o plano material. De vez em quando o véu levanta, a gente vê alguma coisinha do plano espiritual. Mas nos mundos superiores, pela condição evolutiva dos espíritos que lá têm, eles já têm uma percepção totalmente diferente do mundo espiritual. Já percebem diferente, veem diferente. O que para a gente é material, eles já têm entrelaçado o espiritual. Aonde é o plano espiritual aqui, do Luz e Caridade? Uma salinha? Teve uma época e teve um dialogador nosso que ele pirou os espíritos, porque ele queria uma resposta. É verdade, vocês sabem, alguns sabem do que eu estou falando. Ele falou, mas qual é o local que os espíritos ficam aqui? Ele falou, mas não sei. Aí eu quero saber em que local os espíritos, mas não sei. Como assim? Não entendo. Né? Então lembra que falou que os espíritos estão em todo local, menos o mundo material? Então só mas em qual sala que ficam os espíritos? Que sala? Né? Então, sendo aí nos mundos superiores menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarna nesse mundo, goza quase sempre de todas as faculdades do espírito. Então, uma consciência ampla, né? Sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então ele traz uma consciência ativa muito grande do plano espiritual, como se estivesse num estado sonambúlico, vendo o plano, agindo no plano material, mas vendo o plano espiritual, diferente da nossa condição. Porém, pode falar. Existem os que realmente veem, né? Sim, existe aqueles que têm a mediunidade permite isso. Em todo lugar. Mas na mediunidade. Aqui é o estado normal do mundo. Todos que ali encarnam trazem essa condição. Então ele está falando assim, olha,
ele quis trazer isso para dizer, olha, nesses mundos, nessa condição espiritual, o intervalo entre uma encarnação e outra é muito curto. Nessas, nós temos essa percepção pela mediunidade. Há alguns espíritos que têm uma percepção muito maior do plano espiritual, é uma realidade. Mas não vivenciamos num mundo superior ainda. Sim. O Edivaldo, ele conta, né? Contava que onde ele trabalhava, ele via em todo lugar, principalmente onde ele trabalhava. Sim. Ele ia atender, ele não sabia se era o mesmo espírito, se era uma pessoa realmente encarnada. Mas ele via o espírito, não o plano espiritual. Porque no processo, no sonambulismo, você está vendo o plano espiritual intercalado com o material, né? Às vezes o processo sonambúlico você até usa o corpo para se movimentar. Nesses mundos superiores, a barreira material ela é muito menor. A percepção espiritual é uma... Então, se a gente pegasse um mundo mais primitivo, seria mais materializado que o nosso. Mas está certo, a tua colocação está certa. Por isso que a gente precisa evoluir para não voltar. Para sair desse abafamento, né? O Júlio, você ia perguntar? Aqui no começo, quando você fala algumas vezes reencarna imediatamente, para ele estar nessa situação de se reencarnar imediatamente, eu entendo que ele precisaria ser um espírito desligado da matéria, né? Que ele não se importa com a matéria. Né? Onde a matéria não tem tanta influência sobre ele. Mas assim, podemos considerar isso daí como uma... não seria o termo mais correto, mas como uma verdade, como algo correto. Como um espírito depende de segunda ordem. Lembra quando a gente trabalhou a ideia da espírito de terceira ordem que somos nós? A matéria tem grande influência sobre nós. De segunda ordem, são espíritos já superiores, você tem ali, a matéria não tem tanta influência sobre os espíritos. Ainda tem um pouco, mas são menos. Quando você chega à condição de espíritos puros, a matéria não tem influência nenhuma. Daí não tem mais necessidade de encarnar mais, de reencarnar mais. Ele está na segunda ordem, é isso? A primeira? Ah, bom. Então tá bom. Então ele vai perguntar, o que é a alma, né? Qual é o estado, qual é a condição da alma, né? No intervalo das encarnações. Eu estava numa existência física, vivendo as experiências físicas, aí eu desencarno. Mas eu sei que eu vou ter que viver uma experiência física de novo. Então, esse momento que eu estou no plano espiritual, o que é esse momento? Eu sou o que nesse momento? É o que ele está falando assim, qual é a minha condição? Qual é o meu estado nesse intervalo, né? Eu morri, qual é a minha condição? O que é a alma nesse momento da morte? É nesse momento que é um espírito errante? É. Então ele coloca, nesse momento, um espírito errante. Para ser um espírito errante, eu preciso ser um espírito desencarnado, é o primeiro papel. E ter a certeza que eu preciso reencarnar para continuar evoluindo ainda. Porque se essa for a minha última encarnação, eu não fico na condição de erraticidade, que não é o nosso caso. Um espírito errante que aspira a novo destino, fica aí esperando, ou seja, é um estado de espera para poder reencarnar novamente, certo? Léo, mas no nosso mundo existem espíritos de segunda ordem? Talvez tenha alguns espalhados aí, não sei, para ajudar o progresso, né? Agora, identificá-los é um grande desafio, né? Então, nesse momento que ele coloca que o espírito está desejando, eu tenho que voltar na escala espírita para te explicar a escala espírita, viu? Então, nesse momento em que o espírito está na erraticidade, como ele coloca, ele está aspirando, né? Ou seja, fica esperando ali uma nova oportunidade. O que ele está fazendo ali? O que a alma está fazendo nesse momento?
Que ele falou, está preparando, você está esperando para um novo destino. Trabalhando, estudando, aprendendo, trabalhando. Refletindo sobre a última encarnação. Ele fica aguardando, se preparando para uma nova oportunidade. Mas só faz sentido essa nova oportunidade se ele parar para refletir o que ele errou na outra, poder ajustar as coordenadas para a próxima. Mesmo que a gente não vá cumprir, mas a coordenada a gente vem com ela certinho. Certo? Programar uma coisa, cumprir é outra. Quanto podem durar esses intervalos? Milhares de anos. É isso aí. Só que o tempo não é igual ao nosso tempo. Não é. Mas é que a pergunta dele, o Kardec está perguntando baseado na experiência nossa, né? Então eles vão responder baseado na experiência nossa. Tanto que a resposta dele é de algumas horas até milhares de séculos. Mas essas horas para nós é o que ele entende como simultâneo, uma hora, sem intervalo quase, né? Porque às vezes uma hora para nós não é nada lá. E quando a gente pega milhares de séculos, olhando, dependendo da evolução do espírito, milhares de séculos não é nada. E para nós são milhares de séculos, né? Então, quanto pode durar esse intervalo? A gente vê isso muito nas comunicações com os espíritos, né? Então, tem espírito que desencarnou faz pouco tempo, tem espírito que desencarnou faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, 1000 anos. É isso. A prática nos mostra justamente isso. A comunicação deles não demora, então, no caso, com a gente. Não. O que demora é eles poderem reencarnar, quererem reencarnar, terem oportunidade. Mas eles podem perguntar, participar. Sim. E participam, né? Sim. Essa duração desse intervalo depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação. Então, o tempo que ele vai ficar na erraticidade vai depender da vontade do espírito de querer reencarnar ou de querer melhorar, porque eu só vou reencarnar se eu quiser melhorar. Caso contrário, falar, vou de novo lá naquele negócio lá. Não, ninguém vai vir aqui para falar, não, vou de novo lá porque é legal. Então eu falo assim, ele depende da vontade dele querer reencarnar para melhorar, ou pode ser imposta como consequência da lei de Deus ou da justiça de Deus, porque Deus quer que a gente progrida. Então, eu vou pela minha vontade, essa duração depende da minha vontade, ou pode ser imposta como expiação. O que é expiação? Passar por novas provas. É quando eu vou viver uma expiação, é quando eu vou buscar meios de reparar aquilo que eu estava desalinhado com a lei divina. Eu brigar com o Roberto, eu estou desalinhado com a lei divina. Então eu não aprendi, eu preciso retornar. Então a lei divina vai me conduzir, como obrigatoriamente eu preciso evoluir, uns mais rápido, outros menos. Deus vai dando condições para eu aprender. Às vezes eu estou relutante e a única maneira de eu poder evoluir é através da consequência da lei divina. Então, às vezes, ela pode ser imposta. Mas o imposta não é como punição. O espírito não quer ir, porque a gente também encontra isso nas comunicações. Eu não quero reencarnar porque fiz muita coisa errada. A maioria. Às vezes, aqueles que se entregam ao mal, né? Então, aí no plano espiritual, em querer influenciar os outros, em obsediar os outros, né? Aí fala, não, eu sei, uma hora eu vou encarnar, mas por enquanto eu vou levando. Sabe o que eu fico imaginando? A cabeça do Kardec, naquela época, com todos esses assuntos, que hoje para nós é difícil entender, imaginar uma coisa dessa. Imagine lá na época que ele escreveu, né, há quantos anos atrás,
E num curto tempo, né? E ele entendeu. Vem preparado. E ele entendeu o que estava sendo falado. Ele conseguiu transcrever. Ele vem preparado. Explicar, né? Mas não, mas como bem lembrado, ele vem preparado para isso, né? Já tinha uma vivência no plano antes, né? Por isso não tem como a gente pensar que Kardec seria um espírito normal ou mediano. Não tem como a gente pensar nisso. Muitos discordam, mas discorda hoje que está tudo bonitinho e organizado. Porque nessa tua visão aí de uma informação lá, outra lá, poder trazer tudo isso e entender, a gente começa a ver né, que Kardec não era um espírito qualquer. Porque ele não foi Tudo. Porque ele não foi pesquisar no livro. Não. Ele conversou com diversas pessoas, diversos espíritos. Imagine para ele compilar tudo isso. Exatamente. Era um cara muito bom, Não, né? aproveitando essa questão dela aí, tem algum conteúdo que fala sobre essa vida de Kardec antes de ele se tornar realmente um Kardec? Tem. Na própria Obras Póstumas tem, no começo, o que é o Espiritismo tem no final, quando a FEB reúne, também tem biografia de Kardec. Tem sim. Tem bastante. Tem livros, pesquisas, tem bastante coisa. Se você quiser, tem até um livro, eu te dou depois. Então essa duração da erraticidade depende da vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação. É uma consequência do livre-arbítrio, ou seja, é um resultado direto da escolha do espírito. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Então, quando a gente desencarna, nós temos o livre-arbítrio, possibilidade de escolher. Mas nós trazemos conosco a consciência daquilo que nós fizemos. Diante da realidade do plano espiritual, nós sabemos o que nós temos que arrumar. Se eu olho para a minha vida, para o passado, eu sei algumas coisas que eu teria que reajustar agora. Quando eu desencarnar, eu também vou saber. Não muda nada. Eu continuo sendo um ser individual, com a minha própria consciência, com meus próprios pensamentos, certo? Mas também para alguns constitui uma punição. O que é punição? Punir não é castigar. Não sou castigo. Mas é corrigenda. Então, para muitos, né, para alguns, constitui uma corrigenda, uma punição, né? Tem um efeito educativo, que Deus lhe inflige. Outros pedem que ela se prolongue. Então, tem espírito que fala, olha, eu preciso ficar um tempinho mais aqui, eu precisava prolongar um pouquinho mais a minha estadia aqui no plano espiritual, a fim de continuarem estudos que só na condição de espíritos livres podem efetuar-se com proveito. Será que eu encarnado, eu vou conseguir de repente compreender o plano espiritual? Não, nós estamos com dificuldade aqui para compreender. Então, se de repente estou querendo aprender um pouquinho mais sobre o plano espiritual, sobre as ações do plano espiritual, eu falo, olha, eu estou aqui, deixa eu um pouquinho mais para aprender um pouco mais, para quando eu reencarnar eu possa aplicar inclusive esse conhecimento. Não é um diálogo com a boca, né, gente? Não é corda vocal que é material balançando, não, é pensamento. Então não precisa falar assim, olha, deixa eu ficar um pouquinho mais aqui. Não, porque intimamente essa já é a minha vontade, eu estou dedicado naquilo, então não precisa ter esse diálogo. Então, mas se é livre-arbítrio, aí o cidadão fala assim, não, mas você não vai mais encarnar na Terra, você vai para outro lugar, mas eu não vou sair daqui. Não, mas livre-arbítrio. Você pode ter, pela tua escolha, o tempo demora quanto? O tempo. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher. Quanto tempo você vai demorar para encarnar? É tempo. Essa duração, duração. Não é localidade, duração. Quanto tempo eu fico no plano espiritual? É uma consequência do livre-arbítrio, é uma escolha tua. Mas eu não tenho mais condição de encarnar. Não, mas ele não falou isso aqui. Ele falou de encarnar.
Não esquece o local. O local mais para frente a gente estuda. Pode ser na terra e lá na África também. Não, na África é na terra. Então, Mas o Laércio disse que ele falou o seguinte, que você vai pegar uma nave e vai levar você embora. Ninguém vai quiser ter filho. Vai precisar achar um outro mundo que queira que tenha. Exatamente. Então, mas eu não quero ir. Será que dá um medinho para reencarnar? Não. Não, porque nós, como espírito, estamos ansiosos para poder retornar e corrigir e melhorarmos. Sim. Sim. Não querem, porque ainda não despertou, né? É aquele primeiro contato, às vezes, que vai dar o despertar para... Ele é muito mais livre, É. ele pode ter muito mais liberdade. Exato. Então, nessas idas e vindas, né, eu vou trazer 2 textos curtinhos de contribuição, e aí a gente para, porque já até estouramos o tempo. Então, não deu nem para a gente ir até onde a gente queria, mas tá bom. Ó, então, lá na Gênese, quando vai trabalhar a Gênese espiritual, então Kardec traz assim, ó, no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade. Então nós já aprendemos que entre 2 vidas material, erraticidade, e formam a população espiritual ambiente da Terra. Então nós estávamos perguntando se lá no Rio de Janeiro tem uma população espiritual. Em toda a Terra há uma população espiritual. Pelas mortes e pelos nascimentos, as 2 populações, terrestres e espiritual, desagam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente emigração do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigração deste para aquele. Este é o estado normal, né? É o estado normal. Então, será que a gente para pensar que todo dia há sei lá quantos, milhares e milhares de idas e vindas? Isso é constante. Então a gente às vezes acha que é um evento esporádico, né? Daqui e de lá. Quando você vê os aviões, né? Exatamente. A gente olha os aviões, vê um decolando, a gente acha que um decolou. Quando você abre o aplicativo lá e você diminui, né? Você vê uma loucura de quantos que ao mesmo tempo sobrevoando. Cada um numa linha evolutiva, numa coordenada. E também na questão 333, ó, quando ele vai falar do retorno, né? Do prelúdio da volta. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, então se um espírito estivesse muito feliz com a condição dele, eu sou um espírito mediano, na média, é isso que ele está falando, eu estou no plano espiritual, e conseguintemente não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente este estado? Então, olha, eu vou prolongando, vou levando, eu estou feliz aqui, estou bem aqui, não quero encarnar não. Então, os espíritos colocam, ó, indefinidamente não. Vai chegar um momento que você vai ter que retornar, né? Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Assim, mas eu estou bem. Tá, às vezes a gente está bem aqui. Agora imagina 100 anos fazendo a mesma coisa que a gente faz. Mas é legal. E 200 anos? E 300 anos? E 1000 anos? Vamos supor que a gente pode escolher entre morrer ou não morrer. Só que tem que fazer a mesma coisa sempre. Puta, cansei, né? Acho que eu vou... Se fosse assim, se eu pudesse escolher, eu falava, vou desencarnar porque cansei daqui, vou ver outra coisa. Tem até um filme sobre isso. Qual filme? Highlander. Que ele é imortal. Só que ele Eu não lembro, eu assisti, mas eu não lembro. Pela vida
está sempre lá e ele não quer mais, porque ele não aguenta mais viver aqui, viver as pessoas que ele ama indo embora, envelhecendo. Então esse é o ponto, né? Vai chegar um momento que ele fala, olha, eu quero evoluir, eu estou cansado de estar nessa faixa vibratória, ainda que está legal, eu não estou sofrendo tanto, mas eu vou querer encarnar para poder continuar o processo evolutivo. Então é um estado normal. Tá? Então demora-se o tempo que for, um determinado momento a gente vai retornar.